Bom dia a todos, meu nome é Vitória, eu estou aqui como parte do grupo com a Evelyn, a Neuza, o Lucas e a Lívia, e hoje a gente vai falar sobre sistemas penais. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de dizer de relembrar, na verdade, duas passagens que o professor falou, assim, duas frases que o professor falou durante a aula sobre sistemas, que eu acho relevante a gente tratar aqui. A primeira é de Virgílio Marques dos Santos, que diz que um sistema é uma rede de componentes interdependentes que trabalham juntos para tentar alcançar um objetivo comum. Um sistema deve ter um objetivo. Sem um objetivo, não há sistema. E a outra frase também que seria interessante destacar é do Raul Zaffaroni, que diz que o sistema penal é um aparato derivado do direito de soberania do Estado voltado para a consumação da paz social, através do uso de medidas repressivas na forma de ameaça ou de sanção à prática de um crime. A gente tem, como aqui na parte introdutória, a gente tem três sistemas, né, que a gente vai falar. O primeiro é o inquisitivo, o segundo o acusatório e o terceiro é o misto, que é uma mistura desses dois primeiros. Bom, antes de a gente ter o modelo inquisitivo, as relações, a lide ela era tratada de forma privada. O que se tinha era a descentralização do poder, e então os senhores feudais, dentro do seu próprio território, eles que estabeleciam as regras, e então, nos seus espaços de poder, essas normas eram aplicadas. Não havia, naquele momento, na Europa, um sistema que fosse comum a todos, não havia uma elaboração de normas que fosse para todos. Então, isso era tratado caso a caso. Porém, no século XIII surgiram os tribunais eclesiásticos, que serviram de modelo para a instauração dos tribunais seculares. Naquela época, né, não havia uma autoridade pública superior que ela concentrasse em si os poderes administrativo, legislativo e judicante. Então, como hoje a gente tem, né, essa divisão bem feita, enfim. Então, nesse sentido, não havia uma autoridade pública ou um tribunal para a resolução dos conflitos. E aí, o que acontece? A gente tinha as provas, né, que tinham os ordalhos, os duelos ou compurgação, que eram juras. E naquele contexto, os ordalhos eles eram um tipo de prova divina. Então, você passava por uma aprovação, você passava, por exemplo, caminhava no fogo. E se você não se queimasse, você era inocente. Essa era a forma de se provar. É como se Deus interferisse e se você fosse realmente inocente, nada de mal aconteceria com você. Era essa a lógica da época. Sendo que nesses ordalhos, né, desses ordalhos, clérigos participavam também. Então, era algo ali atrelado à religião. Só que o modelo inquisitorial ele surgiu, então, no século XIII, né, ali a partir de 1215, e foi o modelo utilizado preponderante até o século XVIII. A partir daquele momento, a gente teve, então, a vedação aos ordalhos, né, por meio do Concílio de Latrão, em 1215. A gente teve a iniciativa da ação penal, o uso da tortura, que foi legalizado por meio de uma bula do Papa Inocêncio IV, em 1252. E a tortura, ela era o principal meio de você obter a confissão. E a confissão, por sua vez, era o principal meio, na época, de se obter a verdade. Então, para que você pudesse extrair a confissão das pessoas, para que você pudesse também puni-las,
você utilizava da tortura. E o processo ele era sigiloso, o que tornava o indivíduo objeto da investigação, já que muitas vezes ele era levado aos tribunais somente no momento do seu julgamento. Então, ele não conhecia a acusação, ele não conhecia as provas que tinham contra ele, somente no momento que ele era levado a julgamento. E, enfim, né? Então não havia contraditório, ampla defesa, nada disso que a gente conhece hoje. E isso impedia, então, que o indivíduo ele pudesse se defender. O Brasil, né, isso vai ser aprofundado mais tarde, mas o inquérito policial no Brasil ele é sigiloso, é importante destacar isso. E isso é um traço marcante desse modelo medieval. Por último, eu gostaria de lembrar que, com o processo jurídico canônico, que aí a partir dessa instauração do modelo inquisitivo, a gente tinha, então, que os príncipes eles se apropriaram da resolução dos conflitos, que era uma função que era legitimada antes só pelos costumes, pelos valores morais, e aí o poder, então, ele ganha uma finalidade estratégica, né? O soberano passa a concentrar o poder administrativo, legislativo, judicante do Estado. E embora o príncipe ele estivesse atrelado a uma cosmovisão religiosa, nessa nova função ele precisava acumular regras comuns a todos, que substituíssem os valores pregados, né, pelos outros. E aí, então, o direito fundamentado na metafísica, ele se torna uma fonte de criação e de imposição de normas. E é também a forma por meio da qual esse príncipe ele vai se legitimar. E, além disso, é a forma pela qual ele vai fazer com que a sua vontade ela seja cumprida, né, de forma coercitiva. As normas eram esse meio de coerção. Então, o Estado ele instrumentaliza o direito para ele ter a sua legitimidade. E agora a Neuza ela vai dar as características desse sistema inquisitivo. Boa tarde, como a Vitória falou, eu vou falar um pouquinho mais sobre o sistema inquisitivo, né? Falar um pouco das características, das peculiaridades do procedimento do modelo inquisitivo. E assim, a principal característica, você bate o olho e você fala modelo inquisitivo, é o fato da função de julgar e de acusar estarem concentradas na mesma pessoa. Então, o juiz, ele julga e ele acusa, o que é um problema enorme, não tem nem como imaginar o juiz acusar e julgar ao mesmo tempo. Então, no modelo inquisitivo, o juiz, como gestor de provas, ele vai conduzir as provas de acordo com o que ele acha, né? Porque ele vai, quando alguém chega acusando, quando ele recebe uma denúncia, automaticamente, ele já, na cabeça dele, ele já acha que a pessoa acusada é inocente ou é culpada. E a partir disso, ele vai produzir provas de acordo com o que ele acredita. Então, é uma coisa totalmente subjetiva, porque é a mesma pessoa que produz tudo, que produz a prova, que julga, que acusa. Então, isso é um problema gigantesco. Nesse sistema, há delegação de funções. Então, o juiz ele pode mandar o padre ir lá na rua ver se fulaninho está cometendo um crime e o padre vai lá bem quietinho, porque, como a Vitória falou, esse processo é sigiloso, é secreto, então a pessoa não sabe que está sendo investigada. O padre vai lá, colhe as provas sem ninguém saber e passa para o juiz. Então, tem essa possibilidade também da delegação de função. Como a Vitória falou, o investigado ele só sabe que está sendo acusado, só sabe por que ele está sendo acusado lá no momento da audiência, porque o processo é sigiloso, é secreto, e o que impede dele se defender, ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem devido processo legal, ele é um mero objeto, ele não pode fazer nada, ele só abre a boca para confessar, né? Porque de resto ele não pode fazer nada, não pode se defender, não tem nada, ele é um objeto. E essa confissão, ela é tida como rainha das provas. Você confessou, pronto, acabou, não precisa de mais nada. É isso. E sabemos, né, que essa confissão, como a Vitória também falou, era retirada
por meio de torturas. As pessoas acusadas eram torturadas e acabavam confessando através da tortura. Outra característica desse sistema é que tinha um sistema tarifado, ou seja, alguns testemunhos valiam mais que outros. Então, o testemunho do clero valia mais que as outras pessoas, o testemunho dos homens valia mais que o testemunho da mulher. Para rebater o testemunho de um homem, tinham que 10 mulheres testemunhar no mesmo sentido. Então, havia essa característica também. Outras características que eu vou passar mais assim são a presunção de culpabilidade, porque hoje a gente tem a presunção de inocência, mas lá era a presunção de culpabilidade. O acusado já chegava como culpado, ele chegava tendo que... Ele não, né? Mas ele chegava com o juiz tendo que provar que ele é inocente, coisa que raramente acontecia, né? Mas ele chegava lá sendo culpado. Havia privação de liberdade, então ele cometeu um crime, vai para cadeia, vai para prisão, no caso, porque eles não se importavam muito com isso, assim, de ter cuidado, não. Cometeu crime, pelo sim, pelo não, vai para prisão. O processo era sumário, ou seja, era feito tudo muito rápido, o que também é um problema gigantesco, porque o processo ele tem fase, ele tem que ser feito com calma, tem que ser feito com cautela, e não, lá era tudo feito muito rápido, como se isso fosse sinônimo de eficiência, de eficácia, e vemos hoje que isso não funcionava, não dava certo. O juiz ele pode atuar de ofício, né, como deu para perceber pelo que eu já falei, ele pode atuar de ofício, não precisa de nada determinando, nada pedindo para que ele faça, ele simplesmente faz, porque ele é soberano nesse processo, ele é absoluto, porque ele é escolhido por Deus, então ele pode fazer o que ele quiser. Os operadores de direito, eles são totalmente despreparados, por isso a gente vê tanta hoje a gente vê que tinha tanto absurdo naquela época, e o juiz é titular da ação penal, ou seja, não tem partes, o juiz é o sinistrão mesmo, porque o réu não pode se defender, a denúncia geralmente era anônima, então ele era o juiz. Quando a denúncia chegava para ele, na cabeça dele já decidia se era culpado ou não, e o processo podia acabar ali mesmo, porque as provas que ele vai produzir vai ser tudo de acordo com o que ele achava mesmo, então essas são as características principais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a escolha desse juiz inquisidor. Por quê? Geralmente, o rei indicava 3 pessoas e o padre escolhia, dentre esses 3, um para ser o juiz inquisidor. E esse juiz tinha 3 funções, né? Que para a gente hoje seria a função de polícia, que é realizar a investigação do crime, a do Ministério Público, que seria realizar a denúncia, preparar a peça acusatória, e a função de juiz, que seria julgar o caso. E o procedimento inquisitorial, como eu já disse, ele era sigiloso e ele era escrito. E como começava isso tudo? Começava a partir de uma denúncia. Depois da denúncia, já prendiam o suspeito e depois, com ele já preso, seus bens eram confiscados e divididos entre a igreja e o Estado. Depois disso, havia a delação dos cúmplices, que também era feita por meio de tortura, então eles iam lá, torturavam até a pessoa falar que tinha cúmplice. Às vezes a pessoa nem tinha cúmplice, mas estava sendo tão torturada que falava, eu tenho cúmplice. E a grande ironia desse sistema é que, quantas vezes eu falei sobre tortura, a Vitória falou sobre tortura, mas isso não era um problema, porque existia um termo que o acusado tinha que assinar dizendo que não foi torturado, como se isso resolvesse os problemas, o que claramente não resolvia, porque com certeza o acusado foi torturado para assinar o termo dizendo que não foi torturado. Então, depois dele assinar esse termo, depois da delação dos cúmplices, o juiz decidia, o juiz que decidia. E a punição, ela se dava num lugar público, sempre com muita gente, como se fosse uma festa, era chamado de autos de fé. Acontecia periodicamente mesmo, assim, como se realmente fosse uma festa, com muitas pessoas, com um evento que tinha o objetivo de amedrontar as pessoas. Tipo, olha, esse cara fez isso, olha o que está acontecendo com ele. Então, por isso que era em lugar público, tinha tanta gente. E eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto. Mas sobre o sistema inquisitivo, acho que essas são as coisas mais importantes que eu tinha para falar. Boa tarde, eu sou a Lívia e eu vou tratar do sistema acusatório penal na história. O sistema acusatório, ele tem origem na Grécia Antiga.
No direito grego, havia uma distinção entre os crimes privados e os crimes públicos, que comportavam comportamentos procedimentais processuais diferentes. Os delitos privados eram aqueles que produziam danos apenas à vítima. Eram considerados crimes menos graves e a repressão dependia da iniciativa exclusiva do ofendido. Já os delitos públicos eram aqueles considerados que atingissem toda a coletividade. E, nesses casos, vigorava o sistema de ação popular, em que a apuração era feita pela participação direta dos cidadãos. No julgamento, manifestava-se primeiramente o acusador, que era indicado ou pelo Senado ou pela Assembleia do Povo, e depois a defesa. E, no final, votavam os juízes sem deliberar. Todo esse procedimento ele era público e oral, e a decisão era tomada por maioria dos votos. Os juízes, que eram compostos por um tribunal popular, eles adquiriam uma posição puramente passiva, porque os próprios envolvidos eles apresentavam as acusações, as provas e os argumentos sobre o caso. Então, o sistema processual grego ele se caracteriza pela participação direta dos cidadãos no exercício da acusação da jurisdição. Esse sistema ele permite ampla liberdade de acusação, assim como de defesa, já que as partes no procedimento são bem separadas e as formas de produção de prova não seguiam rigores. De acordo com o jurista Lopes Júnior, o sistema acusatório grego ele remonta uma participação direta do povo no exercício da acusação e como julgador. Além do direito grego, o sistema acusatório também remonta ao direito romano. No direito romano, primeiramente, também se adotava essa distinção entre os delitos públicos e os delitos privados. Então, no processo penal público, o Estado ele atuava como sujeito de um poder público de repressão que incidia sobre os crimes mais graves, que eram aqueles considerados que ameaçavam toda a coletividade. Enquanto no processo penal privado, o Estado ele assumia um papel de mero árbitro, resolvendo os conflitos de particulares, proferindo uma sentença de acordo com as provas apresentadas pelas partes. Porém, na monarquia romana, o direito romano adquiriu uma tendência de tornar a ação penal pública em todos os casos, ocorrendo, então, um abandono progressivo do processo penal privado. Então, o processo penal público ele foi adotado para quase todos os delitos. A repressão ela era feita em nome do Estado, tendo o magistrado atuando como representante do rei. Então, por conta disso, ele adquiria amplos poderes de iniciativa, instrução e deliberação. Nesse processo, havia uma fase preliminar em que o magistrado ele atuava de ofício, investigando a notícia-crime. Buscando, então, diminuir esse arbítrio dos juízes, houve o surgimento de um novo procedimento. Esse procedimento ele consistia na faculdade de apelação do acusado. O acusado, no caso, ele apelava contra a sentença do magistrado ao povo. Então, instaurava um procedimento de segundo grau, em que o próprio juiz ele tinha que apresentar ao povo elementos que sustentassem essa sentença e também que demonstrassem e embasassem a nova condenação, essa agora perante a Assembleia do Povo. Mas essa faculdade de apelação, ela somente poderia ser utilizada por aqueles que eram considerados civis romanos. Então, se excluía as mulheres, os menores e os escravos. A gente percebe que no direito romano tem essa retomada e o declínio em várias fases do sistema acusatório. Mais para frente, na República Romana, havia a justiça centurial, que era as centúrias integradas por patrícios e plebeus, que administravam a justiça penal através de um procedimento oral e público. Já no último século da República Romana, surgiu uma nova forma de procedimento denominada acusatio, em que o cidadão ele tinha direito de acusar, ficando a administração da justiça a cargo também de um tribunal popular. Com o passar do tempo, o sistema de acusação popular ele foi perdendo força, principalmente no Império Romano. O próprio Estado ele passou a desempenhar o papel de acusação. Então, a acusatio ela foi pouco a pouco sendo substituída por outra forma de procedimento. Os magistrados eles foram ampliando cada vez mais sua esfera de atribuições, usurpando aquelas que antes eram conferidas aos particulares.
Era conferido ao magistrado poderes para julgar a causa, também para investigar, recolher provas e também presidir o processo, podendo se valer até mesmo da tortura. Essas características, elas posteriormente seriam adotadas na Inquisição, que dominaria a Europa Ocidental. Então, o sistema acusatório ele predominou até meados do século XII, sendo substituído gradativamente pelo modelo inquisitório, que prevaleceu até o final do século XVIII. Contudo, entre o século XVII e o século XVIII, a partir dos ideais iluministas, as características do modelo inquisitorial ele foi perdendo força. Especificamente, após a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, iniciou-se o período moderno de administração da justiça, que foi absorvido pelos ideais humanistas do movimento científico que era defendido por pensadores como Beccaria, Montesquieu e Rousseau. No Brasil, vigorou o modelo inquisitorial por influência do direito canônico, com as ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, até a promulgação do Código de Processo Criminal do Império de 1832. Com a Constituição do Império de 1824, foi estabelecido preceitos garantidores de um processo criminal que mais condizia com os ideais liberais do século XIX. Posteriormente, com a promulgação das seguintes constituições, principalmente a de 1834, o processo penal foi adquirindo os contornos que vemos atualmente. Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre o sistema acusatório também, vou trazer mais algumas características. E é importante introduzir esse tema, a exemplo do que a Nilza falou, né, trazendo já o antagonismo desse sistema. É importante introduzir esse tema dizendo que a grande diferença do modelo acusatório para o modelo inquisitivo é que existe uma clara distinção de identidades entre o acusador e o julgador. Isso dá a esse sistema como características principais a presunção de inocência, né? Já que quem vai julgar ele não vai chegar com entendimento pré-estabelecido, e a imparcialidade do órgão julgador. E o que evidencia também essa imparcialidade do órgão julgador, além da separação de funções, também é o fato de que o juiz ele não atua de ofício, sendo toda a ação no sentido de processo como um todo, né, sendo todo o processo, nesse caso, impulsionada apenas pelas movimentações dadas pelas partes, que possuem equilíbrio de poder não só entre si, como também com o julgador, gerando a chamada paridade de armas, né? Isso a gente pode ver que é bem diferente do que a gente vê nas estruturas dos tribunais mundo afora, né? Que é o juiz num patamar mais alto, um pouco abaixo do juiz, mas ainda mais alto do que os outros, a acusação, e lá no piso do tribunal está a defesa e o próprio investigado, o próprio réu, o próprio acusado, né? Isso vem a contraponto do que a gente vê hoje, né? No sistema acusatório, o investigado ele possui muito mais garantias, né? Que principalmente promovem a participação efetiva dele em todo o processo, gerando um ambiente democrático e de debate. E esse debate ele é promovido preferencialmente de forma oral, e não é uma imposição, né? Evitando esses verdadeiros massacres característicos do sistema inquisitivo, que já foram abordados pelas colegas, né? O acusado também, o investigado, ele é reconhecido como um sujeito de direitos e não um objeto de pesquisa, então ele pode contra-argumentar e apresentar provas em seu favor, tendo também a segurança da ampla publicidade de todo o procedimento, de todas as apurações. O Luiz de Ferrajoli, que é um doutrinador bem conhecido, ele traz uma frase que diz que são características do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa, e a publicidade e a oralidade do julgamento. E isso vem para fortalecer e embasar, né, muito do que eu disse até agora. Também é importante trazer, né, que no sistema acusatório, justamente por essa presunção, por essa forte presunção de inocência, né,
todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, não no sistema inquisitivo, que todo mundo é culpado até que dificilmente se prove o contrário, né? Mas com essa presunção de inocência, a prisão preventiva nesse sistema é a última ratio, ou seja, a liberdade do investigado ela é extremamente valiosa. Portanto, são criados diversos mecanismos para que essa privação da liberdade ela não aconteça de forma tão fácil, muito menos arbitrária, né? Em algumas pesquisas que eu fiz, tem decisões que dizem, né, que a prisão ela é a derradeira medida a que se deve recorrer e somente poderá ser imposta se outras medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica, por exemplo, ou limitações de sair do estado, do município, que seja, só se essas medidas elas não se mostrarem adequadas o suficiente para a contenção do periculum libertatis. O que é esse periculum libertatis? É o risco para a ordem pública, para a ordem econômica e para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal. E quando a gente fala aqui em aplicação da lei penal, não é simplesmente para punir, mas a aplicação da lei penal para apurar o que aconteceu. Então, a lei penal ela tanto pode ser usada em benefício da sociedade ou da vítima, mas também do acusado, né? A lei penal ela não deve ser utilizada somente para massacrar quem está sendo acusado, mas também muitos mecanismos dela devem ser para proteger direitos humanos, né? Para proteger a liberdade e o respeito aos direitos daqueles que está sendo acusado. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o modelo misto e mais para frente sobre o modelo que o Brasil adotou. O modelo misto de sistema penal, processual penal, surgiu em 1808, em decorrência da Revolução Francesa, com o surgimento do Código de Processo Criminal francês. As características desse modelo são uma união, né, dos modelos anteriores que os colegas expuseram, né, o modelo inquisitivo e o modelo acusatório, e divididos em duas fases. Então, a primeira fase é a fase inquisitiva, em que existe a presidência de juiz que conduz a investigação sem contraditório, e essa fase é instruída de forma escrita e sigilosa, e não existe acusação. Já na segunda fase, que é uma fase acusatória, existe um juiz equidistante em relação às partes, e também existe um órgão ou uma pessoa competente que realiza a acusação formal, e o réu é defendido, né? Ele consegue se defender diferente da fase inquisitiva, que não existe contraditório, né? Então, nessa fase prevalece a oralidade, a publicidade e a presunção de não culpabilidade, a presunção de inocência. No Brasil, a doutrina majoritária vai dizer que o Brasil adota o modelo misto, porque nós temos um Código de Processo Penal e um Código Penal arcaicos, né? O Código Penal é de 1940 e o Código de Processo Penal de 1941. Esse último, né, que é baseado no Código Fascista Italiano. Então, a gente pode dizer que esse modelo, né, o modelo adotado pelo Código de Processo Penal e Código Penal é um modelo inquisitorial, em que, como os colegas disseram, o juiz tem uma posição ativa, né, então ele age de ofício, produzindo provas, enfim, com características mesmo inquisitoriais. Mas com o advento da Constituição Federal de 1988, nós passamos a precisar interpretar o Código de Processo Penal e o Código Penal com base nos princípios
que a Constituição em si trouxe, né? Porque ela adotou o modelo acusatório. Então, os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que, ao contrário, né, diferente do processo, do Código de Processo Penal, a gente tem uma Constituição Federal que que vem pela separação das funções de acusar, defender e julgar no processo penal, assegurando os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa. De forma que o processo em si ganha uma natureza oral, né, e não sigilosa, né? Então, nesse momento, existe a publicidade. Só que, nesse meio, a gente tem outros doutrinadores que defendem que na questão da gestão de provas do Código de Processo Penal, a gente tem um modelo não acusatório, mas um modelo neo-inquisitorial, que faz com que o modelo do Brasil não mais tenha uma característica mista, mas sim neo-inquisitorial. Então, como o Código de Processo traz algumas funções do juiz em relação a seu agir de ofício, em relação a trazer as provas ao processo, né, e produzir as provas, diz, por exemplo, Aurir Lopes Júnior, que o princípio informador desse modelo de sistema penal é inquisitivo, porque a gestão da prova está nas mãos do juiz. Porém, Ada Pellegrini vai trazer para nós que a iniciativa instrutória do juiz no processo pode ter características de um modelo de adversarial system ou um modelo de inquisitorial system. O modelo de adversarial system, o juiz é eminentemente passivo, e no modelo de inquisitorial system, a atividade probatória recai de preferência sobre o juiz. Então, a gente tem dois modelos que vão dizer especificamente sobre a gestão da prova, não sobre um sistema penal inteiro. Então, a gente diz que a gente pode dizer que o modelo acusatório pode ter, até o modelo acusatório pode ter características de um inquisitorial system ou a característica de um adversarial system. Então, no adversarial system, a gente tem os exemplos dos países anglo-saxões, por exemplo, os Estados Unidos, né? E no inquisitorial system, a gente tem o exemplo da França e da Suíça. Por isso, a gente pode dizer que o Brasil realmente adota um modelo misto, porque a gente precisa ter como base, na hora de definir isso, as suas características predominantes, né? Então, a gente tem, a partir da adoção da Constituição Federal de 88, que é imprescindível a observância dos princípios constitucionais na hora de, principalmente, na hora da prática processual, né? Então, a gente entende que, realmente, o Brasil adotou um modelo misto. Bom, pessoal, a gente vai terminar a nossa apresentação por aqui. A gente espera que tenhamos contribuído de alguma forma.